Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula para falar sobre seleção de mestrado e de doutorado. Veja o que aconteceu com pessoas comuns, como eu e você, que não sabia nem por onde começar e conseguiram a tão sonhada aprovação. Sim, é possível, você só precisa de um passo a passo. Hoje, eu estou aprovado no programa da Universidade Federal de São Carlos, CAPS, nota 7, a nota mais alta da CAPS para o curso de fisioterapia, o melhor programa de pós-graduação em fisioterapia do país, e eu fui aprovado. Minha nota de currículo foi 8, fui o segundo colocado com um empate no currículo. A minha defesa, eu fiquei em terceiro lugar pela defesa, mas eu fiquei em segundo lugar pelo currículo no geral. E ainda fiquei empatado, viu? Ainda fiquei empatado. Só tive uma queda no meu currículo, só fiquei em terceiro na soma das duas notas, por 0,3 décimos de uma outra linha de pesquisa. E não era nem na minha linha, na verdade. Na minha linha de pesquisa, eu fui o primeiro lugar, tanto no currículo quanto na, na, na admissão do projeto. Se eu não tivesse o método, eu não teria passado. Eu lhe disse isso quando o artigo ficou pronto, eu lhe disse isso quando o projeto ficou pronto, eu lhe disse isso quando a apresentação de slides ficou pronta, eu lhe disse isso depois que eu terminei a defesa. Se eu realmente não tivesse o método, gente, eu fiquei besta que no domingo à noite ela disse assim, Francisco, eles vão perguntar, não, no sábado, eles vão perguntar isso, isso, isso e isso. Vai, professora? Vai. Você vai falar assim, assim? Vou, professora? Vai. Vai, vai. Gente, eles fizeram uma pergunta assim, feitaram uma pergunta todinha para no final chegar e fazer a mesma pergunta de Islane. Eu achava massa, porque eu chego a tremer na hora que eles contextualizavam. E eu aqui muito sério. É isso que eu estou dizendo a vocês. Vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Hoje, eu estou. Tirei 8,43 no projeto. Não está aparecendo a imagem, né? Vou compartilhar novamente. Tirei 8,43 no projeto. Eu tirei 9,5 na apresentação. E aí, no geral, eu fiquei em quinto lugar. E da minha linha de pesquisa, que eu fiz lá os cálculos, né? Eu fiquei em segundo lugar. E graças a Deus estou com a minha vaga garantida, né? Só agradecer mesmo, assim. E falar para vocês que realmente persistam, insistam e faça todo o passo a passo, que aí vocês vão conseguir. E aí eu apresentei e elogiaram a apresentação e também a forma que eu estruturei os objetivos específicos que estavam conectados com a metodologia, eles gostaram bastante. Então, eu consegui aquela vaga, só tinha uma vaga, então a vaga é minha agora. Então, deu para nortear para todo aquele processo seletivo, como realmente acontece uma seleção de mestrado, ajudou bastante. E aí eu segui esse passo. Seguiu o passo a passo e conseguiu a aprovação. Minha defesa foi excelente. Com poucos dias, eles mandaram a resposta da minha defesa, dizendo que tinha sido 10 em todos os quesitos, né? Em todas as etapas que eu fiz, de apresentação, de texto, né? De pesquisa mesmo, de qualidade de pesquisa, foi tudo excelente. Graças a nós. E quem sou eu, né? Para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, eu sou a doutora Islane Martins, sou biomédica de formação, mestre e doutora em neurociências pelo Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal de Pernambuco. Só que eu sou como você, né? Meu sonho era passar no mestrado e eu não sabia de nada, eu não sabia escrever projeto, não sabia escrever artigo, eu não sabia nem o que é que eu estava errando. Meu currículo era 2,4. O que me salvou foi a prova específica. E assim, eu não fui reprovando as etapas, né? Mas a maior nota para mim foi a prova específica que eu ensinei a vocês como é que eu estudo para qualquer prova e concurso.
E isso fez com que eu passasse. Quando eu cheguei no mestrado, eu sofri muito, porque eu não sabia ainda escrever projeto, escrever artigo, porque eu passei com a nota muito baixa, eu passei me arrastando, né? E aí eu tive que aprender lá dentro e não tinha ninguém para ensinar. Olha, pense no sufoco, eu pensei em desistir várias vezes. Eu cheguei até a falar pro meu orientador que eu queria desistir, que eu não ia mais continuar. Aí meu orientador falou assim: vá, se você desistir, você tem que devolver o dinheiro da bolsa, eu não tenho dinheiro da bolsa para devolver, eu tinha que terminar. E olha. Eu chorei, chorava muito, porque assim, eu não sei o que fazer, eu não sou uma pessoa irresponsável, mas eu não consigo avançar, porque não tem ninguém para me ensinar, não tem livro, não tem Islane de hoje, né, para ensinar. E aí, o que foi que aconteceu? Eu consegui continuar orando muito, jejuando muito, entregando muito a Deus, pedindo muita sabedoria. Eu sei que eu terminei o mestrado, e através disso eu dei uma aula de como passar no mestrado, doutorado, presencialmente. E nessa aula, os alunos ficaram encantados e pediram para eu atendê-los individualmente. E aí eu fiquei fascinada com aquilo ali. E eu que queria ser professora de anatomia da Federal, desisti desse sonho para viver só para metodologia científica. Eu sou muito realizada com isso e trabalho única e exclusivamente com isso também. Então, eu sei de onde você está, eu sei que você tem medo do projeto, eu sei que você tem medo do currículo, eu sei que você não sabe escrever projeto, eu sei que você já pode ter tentado um processo seletivo e ter reprovado. Eu sei que você tem medo, eu sei que você tem ansiedade, eu sei que você acha que dá certo para todo mundo, menos para você. Eu acho que se você veio de faculdade particular, isso pode ser um peso também, mas não. Você só precisa ter um passo a passo, e uma fórmula. Com isso, você consegue a sua tão sonhada aprovação. O que é que eu vou fazer com você? Eu vou te ajudar a passar no mestrado e doutorado numa federal com pouco esforço, sem parar a sua vida e com o plano secreto da aprovação. Lembrando que hoje é a quarta aula, né, de uma série de 4 aulas, que é importante você assistir a primeira aula. Lá eu falei como é que você escolhe o tema do projeto ideal. Na segunda aula, eu ensinei a você como encantar a banca na defesa da sua apresentação do projeto. Na terceira aula, eu ensinei para você como você pode tirar 9 ou 10 em qualquer prova de concurso na sua vida, inclusive provas discursivas, provas abertas, que foi o que eu utilizei e que salvou meu processo seletivo, tá? Então, se você não assistiu essas 3 aulas, assista. É importante porque vai ser uma complementação para a aula de hoje. E, atualmente, depois de tanto perrengue, de tantas noites sem dormir, de tanta busca, esforço. Hoje eu sinto muito orgulho de mim, viu? Porque eu tive que me vencer e não foi fácil, ser muito esforçada. E hoje eu estou aqui para ajudar vocês. Né? E na aula de hoje eu vou ensinar vocês como é que você pode ganhar dinheiro com seu mestrado e seu doutorado. E somos hoje milhares de alunos aprovados. Oi, meu nome é Luana, eu passei no mestrado e não poderia ser de outra forma, através do curso de Islane Martins, que me ajudou muito. Eu sabia que ia acontecer, mas assim, para mim eu acho que foi até bem rápido, assim, 5 meses. Através dela e da equipe maravilhosa, amei muito o passo a passo, realmente quando ele é seguido, a gente chega lá. Eu passei no INIP, em sétimo lugar, no mestrado em saúde integral, na linha de pesquisa que eu sempre fiz, que é em cuidados infantis. E, assim, só tenho a agradecer demais, demais, demais. E incentivar aqueles que ainda acham que não é possível. Sim, é possível, independente do tempo que levar, mas que é possível. Com o método certo e com o plano e sua equipe, a gente chega lá. Alice, foi aprovada no doutorado do Programa de Administração da UFRN, na linha de Políticas Públicas e Gestão Social, fui aprovada em 4º lugar nessa linha. Se eu não tivesse tido esse curso, se eu não tivesse conhecido, né, as bases de dados, né, para construir de uma forma mais rápida, o projeto realmente não teria dado certo. Foi muito importante eu ter tido essa experiência com você. Como eu já tinha as técnicas, foi bem mais rápido, mais tranquilo, digamos assim,
eu fazer um projeto mais consistente, que eu estava segura que era um projeto bom, né? Para submeter. E já começa as aulas semana que vem, terça-feira eu já tenho aula. Imagina, né, você dizer, terça-feira eu já tenho aula. Que alegria, né? O engraçado é que durante a seleção do mestrado a gente acha que o mais difícil é passar, mas na verdade o desafio mesmo é concluir. Sempre, Silvia, a gente vai ter desafios. E cada fase é um desafio diferente, mas nós vamos vencer todos eles. Agora, quais são os erros comuns que você pode estar cometendo? Primeiro, se preparar em cima da hora. A ideia é você se dar um ano de antecedência para preparação, mas você pode passar antes disso. Mas coloca assim na sua cabeça, eu vou me dar um ano, porque um ano vai passar rápido e vai passar de todo jeito, né? É melhor do que você dizer assim, vou me preparar em 3 semanas e aí não consegue se preparar o suficiente, aí desiste porque cansou e aí não passa nem 3 meses nem um ano. Então, se der um ano. Outro erro é não falar com o orientador antes. Essa foi uma pergunta da aula 1, né? Eu vou responder agora. Falar com o orientador na hora errada também é um problema. Então, qual é a hora certa? É quando você escreve o artigo de revisão, publicou na revista internacional, que a gente combinou que ia publicar esse ano, né? Aí depois você vai fazer o seguinte: você vai fazer o projeto. Com o projeto pronto, o artigo pronto, você vai enviar um e-mail para o orientador e dizer assim: professor, eu gostaria que o senhor me orientasse no mestrado, no doutorado. Né? Eu fiz esse artigo, publiquei, fiz esse projeto. Então, essa é a ideia que eu quero levar. Eu sei que o senhor não pode corrigir o meu projeto porque seria antiético, porém, estou enviando aqui e para lhe dizer que eu gostaria que o senhor fosse meu orientador. Aí o orientador vai olhar para você e dizer assim: opa. Esse aluno é diferente. Porque os alunos falam assim, professor, eu quero que você me oriente. Ele fala assim, tá bom. Aí o orientador fala assim, você tem alguma ideia de tema? Não, não tenho. Aí o orientador fala, vá lá olhar no meu Lattes, que foi o que eu já mostrei para vocês. Então, você não precisa falar com o orientador só por falar. Você vai fazer o passo a passo que eu estou lhe ensinando, porque é isso que ele vai pedir para você. E você vai fingir que você já fez sem saber de nada. Entende? Então, é desse jeitinho aí que a gente faz. A escolha do seu tema de pesquisa influencia o quanto você vai ganhar. Por isso que é importante a gente escolher um tema que seja muito relevante para a sociedade, porque daí, desse trabalho, a gente consegue ganhar bastante dinheiro com ele. Você consegue ganhar dinheiro com qualquer tema. Porém, se você fizer um projeto de pesquisa com um problema muito cabeludo, um problema que seja muito difícil de resolver no dia a dia, isso vai fazer com que você tenha algo para solucionar o problema das pessoas. E quando você tem uma pessoa com problema e você com a solução, você consegue vender a solução. Então, a gente vai estudar a solução durante o mestrado e doutorado e vai vender essa solução, tá? Agora, quais são os mitos sobre mestrado e doutorado que você vem acreditando? Primeiro, pensar e dizer que isso não é para mim, isso é para qualquer pessoa, menos para mim. É para você também. É para pessoas com menos conhecimento que você, inclusive. Só que você tem muito medo, você tem muito receio, e isso faz com que você não consiga a sua aprovação. Ótimo. Tu tinha alguma dificuldade com procrastinação? Sim, sim, smartphone, rede social, né, televisão, a saída mesmo do final de semana com a família, né? E assim, às vezes que não era assim, a gente ficava lá e não, eu vou parar para fazer alguma coisa. Eu acho, não, eu tenho certeza, tive muito e tenho ainda, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente procrastina, né? A gente fica. E outra coisa, deixa para depois. Daqui a pouco eu vou fazer, depois eu vou fazer, né? Amanhã eu faço. E aí acaba que a gente faz uma bolinha de neve bem difícil da gente administrar depois. E como é que tu vencia quando estava na bolinha de neve ali? Quais as estratégias? Pois é, aí quando eu vi que eu estava procrastinando muito, eu vi que eu precisava justamente colocar metas, né? Traçar metas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a introdução essa semana. Essa semana eu tenho que fazer a introdução do artigo. E aí eu ia dizer, ó, eu tenho isso aqui para fazer, mas minha prioridade é fazer o artigo, é fazer a introdução do artigo.
Então, eu esquecia lá das outras coisas, ligava o smartphone, né? Botava no silencioso, né? Foi numa época difícil, porque com a pandemia a gente tinha muito mais a fazer, né? E era uma bomba, uma enxurrada de coisas para fazer e de pessoas junto da gente, né? Coordenação, direção, faz isso, faz aquilo. Então, uma hora você tem que parar, dizer assim, não, agora não é a hora, agora eu vou ter que me focar aqui no que eu tenho de fazer. E essas 2 horas é para isso, né? Eu não quero saber a não ser que acontecesse alguma coisa, questão de saúde, mas fora isso é trancar dentro do quarto e focar. Uma pessoa procrastinadora consegue passar no mestrado ou doutorado? Assim, eu sou procrastinadora, mas se eu me ajustar, eu consigo passar? Sim, eu acredito que se você for procrastinadora, mas não tiver, porque assim, eu acho que todo mundo tem essa, eu acho que a gente precisa ter consciência do que a gente gosta de fazer, do que a gente faz e coisas que chamam a atenção da gente, né? A rede social, tem gente que trabalha com rede social, né? E se a rede social me tira e mesmo eu procrastinando, mas eu coloco aquela meta, é mais difícil, lógico. Quando eu perco mais tempo com coisas mais fúteis, com coisas que não são tão importantes, ou não é a sua prioridade, né? Eu acho que você tem mais dificuldade, mas você consegue chegar, sim, você traçar a sua meta, mesmo dentro daquela procrastinação, você. Mas eu acho que se a gente não traça a meta, a gente não chega. Exatamente. Outro medo, né? Outra dúvida é achar que tem panelinha e a panelinha vai te travar, né? E aí eu falei sobre panelinha também na aula 1, que o importante é que você seja um excelente aluno, você tem que focar em você, você tem que focar em construir um bom projeto e um bom currículo, que mesmo que você concorra com o aluno do professor, ele não tem poder de te reprovar. Você reprova porque o seu projeto não é bom, sua defesa não é boa, seu currículo não é bom. Não é porque tem panelinha. Isso eu posso te adiantar. Tinha medo do projeto, porque eu não, assim, por mais que eu já tivesse experiências em fazer iniciação científica mas era sempre ali com um orientador, né? Eu não, para mim fazer um projeto sozinha assim, eu ficava meio insegura, eu não sabia como que eu ia desenrolar uma ideia para fazer um projeto. E aí, quando eu entrei na mentoria, aí eu fui aprendendo, então eu faço isso, isso, isso. Vou lá no currículo do professor, aí foi clareando assim as ideias. Então é assim. Porque eu não sabia como era que fazia, eu não sabia nem por onde ia fazer um projeto sozinha. Assim, a nível de chegar a passar. Acho que o maior medo era esse mesmo, o projeto dar certo. Porque o projeto dando certo, a entrevista ia dar certo e o o restante ia dar certo. Sobre isso. Outro erro, pensar que é velho demais. Teve a seleção, mestrado acadêmico em administração pela Universidade Estadual do Ceará. Nós tiramos primeiro lugar, em administração, ficamos muito felizes. E, assim, fazer um mestrado é um sonho. Na verdade, nunca passou na minha cabeça, porque eu acho que a gente, até nas próprias aulas lá do mestrado que já iniciaram, quando os professores nos escutam, eles dizem, você tem muito a colaborar, né? A sua experiência na educação, a sua experiência na gestão, né? Você tem muito a contribuir, né? E, assim, eu vejo, assim, os meninos... Hoje a disciplina que eu estava fazendo com uma menina bem jovem, né? Bem jovem, né? Assim, a professora disse, como ela tem muito a me ensinar, do mesmo jeito que ela tem a me ensinar também, né? Do mesmo jeito que ela, tão jovem, tem muito a me ensinar. Mas essa questão da idade, acho que os sonhos, eles não têm idade. Pois esse sonho faz tempo que eu venho lutando, sabe, pelejando. Então, assim, eu vou fazer um mestrado e vou fazer um doutorado. E você aí com medo, né? Outro erro, pensar que quem é de federal tem mais chances. E não. Quem é de federal e quem é de particular tem o mesmo tratamento, gente. Os
professores não ficam, deixa eu ver aqui o currículo do aluno para ver em que faculdade ele se formou. Não, é só se tiver o projeto bom, a defesa boa, é isso que conta lá na hora, tá? Deixa eu ver aqui. Minha conterrânea, que lindo, acho admirável. Que bom, Ju. Lá, mulher, tu acredita? E aí era outro bicho de sete cabeças para mim, porque, assim, não denegrindo de forma nenhuma as universidades particulares, a minha, eu fiz aqui em Alagoas, e na minha cabecinha, o mundo de Luana, eu achava que não dava. Assim, não ia dar para mim, porque o pessoal de federal, de estadual, ia conseguir estar lá na frente. E não é isso, né? É questão de se organizar, na verdade, de sentar, ver o seu currículo, junto com vocês também foi muito importante essa parte do currículo que tem na mentoria, assim, ver o que é que está faltando, o que é que você pode ajustar no seu currículo nesse processo e melhorar ainda mais ele, né? Que é uma parte muito importante. Não é porque você foi de faculdade particular que você não vai conseguir entrar. Com certeza vai. Titular. Outro erro, pensar que tem que ter muito tempo para fazer o processo seletivo, né? Tu teve alguma dificuldade na organização do teu tempo? Sempre tem, né? Quando a gente tem uma carga horária de trabalho muito extensa, a gente precisa administrar muito bem o tempo, né? Antes da mentoria eu tinha mais dificuldade, assim, porque eu gastava muito tempo lendo muitos artigos, né? Então eu passava horas e horas sem fim, né? Afim, passava madrugada às vezes, né? E era isso que a gente tinha na cabeça, né? Quando vier o mestrado, a gente vai ficar sem dormir, né? Mestrado é pesado, né? Mas depois da mentoria, eu vi que eu não precisava daquele tempo todo, e aí eu comecei a diminuir o horário de estudo para o mestrado, né? Eu comecei a botar 2 horas diárias, às vezes na semana eu até botava 3 dias na semana. Quando eu estava escrevendo a dissertação mesmo, aí eu botei mais tempo e todos os dias, né? Inclusive sábado e domingo. Mas dava para eu administrar bem tranquilo. Outro erro, pensar que se nasce pronto e se compara, né? Ah, Islane tem mestrado, doutorado em neurociências, mas nem sempre foi assim. Eu vim do zero. Eu vim de uma realidade que eu não sabia o que fazer, entende? Então, assim, não se compare com ninguém, você só tem que comparar você de ontem com você de hoje. Veja, vocês aqui, vocês estão assistindo 4 dias de aulas. Ano passado, pode ser que você não tenha assistido esses 4 dias de aula. Então, com relação ao ano passado, você já está na frente. Quem assistir essas aulas vai ter certificado. Eu vou explicar no final da aula como é que vocês vão ganhar um certificado de vocês. Então, assim, é, vocês já estão na frente, já evoluíram alguma coisa. Então, é isso que eu quero que você pense, você contra você. Como é que você está evoluindo? Outro erro, pensar, isso serve para mim? Eu sou de uma área diferente de Islane? E a resposta é sim. Minha preparação ajuda alunos na área de humanas, exatas e saúde, nas áreas. Não tive essa dúvida em relação à área, porque, como eu disse, no seu workshop você me passou muita segurança em relação ao seu método. E, para mim, ficou bem, assim, consolidado que o seu método serviria para qualquer área. Então, eu não me preocupei. Porque como talvez quem entre para fazer mestrado e não tenha tanto conhecimento em pesquisa, tenha esse tipo de dúvida ainda de segurança. Mas como eu já tenho uma bagagem, né, de pesquisa, já tinha feito mestrado, as informações que você passou no workshop me fizeram ter segurança de que o seu método também serviria para a minha área de humanas, não só para a sua área de pesquisa, né, que é saúde. Não tive Você pode ter se decepcionado com outros cursos também, e tá se sentindo um pouco inseguro para entrar na mentoria, e eu entendo. Foi um curso e eu esperava muito, porque eu fico eu acho que todo mundo é assim, fica na expectativa, né? E aí eu fiquei nessa expectativa e assim foi super decepcionante. Eu fiquei muito frustrada, mas aí foi passando o tempo depois, aí eu fui pensando, porque tudo é a cabeça, né, gente? A gente tem que formular isso para conseguir seguir em frente, senão a gente fica estacionado. E aí eu disse, não,
Eu tive que passar por essa experiência, né? Mas outras melhores virão. Aí, conheci a mentoria de Islane e toda a frustração que eu tive de outros cursos aí de online, que é o que muita gente fica assim, né, com receio de adquirir. E aí, com certeza, eu não me decepcionei dessa vez, não. Eu tive uma decepção com o curso de especialização que eu tinha feito antes da mentoria, né? Porque a gente entrava e só tinha a gravação das aulas, a gente não tinha ninguém para dar um retorno de dúvidas e tal, era uma coisa muito complicada para a gente ter uma resposta. Mas quando eu entrei para a mentoria, eu tinha a história, né, da uma semana, eu disse, não, nessa uma semana eu vou ver como vai ser esse retorno e tal. E de imediato eu vi como vocês davam esse retorno, que mesmo online a gente não se sentia sozinho, né? Então eu vi logo assim de cara que eu não ia estar sozinho, mesmo online vocês estavam muito próximos. Então isso para mim foi maravilhoso. Eu tinha Outro medo, medo por ainda estar na graduação. Estava no pé dos professores para entrar em monitoria, iniciação científica e, assim, sempre consegui. Fiz monitoria por um ano, fiz iniciação científica e quando eu saí, eu disse, não, agora vai ter que ser mestrado. Não me aquieto enquanto eu não passar e aí foi isso. Não me aquietei e deu certo. E é um sonho porque eu acho que eu me sinto realizada agora. Outra dúvida, né? A preocupação por quem não tem um orientador ainda. A gente vai escolher o orientador juntos, você e eu vamos escolher o seu orientador. Logo quando eu comprei o curso, eu já fui olhando, procurando, né, os currículos dos professores, olhando cada projeto. Isso foi essencial, né? Essas dicas básicas, elas ajudaram bastante. Então, deu para nortear para todo aquele processo seletivo, como realmente acontece uma seleção de mestrado, ajudou bastante. E aí eu segui esse passo. Seguiu passo a passo e conseguiu, né? Passar. Outro medo. Medo de não saber por onde começar, né? Que a maioria de vocês disseram aqui que tem esse medo. Né? Quem aqui tem esse medo ou tinha esse medo, coloca aqui nos comentários para eu saber. Para eu saber. Eu tinha pavor, não tinha medo, não, tinha pavor. Porque eu não sabia os passos, né? Minha amiga me mentoreou, ela foi me ensinando. Tainara disse que tinha esse medo. Quem mais? Esse medo já passou na sua cabeça alguma vez na vida? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Ixi, vocês estão ficando caladinhos de novo. Não, gente, aqui é aula para interagir. Se não fazia aula gravada e disponibilizava só a gravação, não é isso aqui para conversar. Contem aí para mim. Agora eu vou chamar, viu? Ângela, Jacira, Juliana, Marcos, Matheus, Nathalie, Rayane. Eu tenho o Realme, o celular, Samsung, Silvia, Teste, Tainara, usuários um, usuários um. Tem dois usuários uns aqui. E aí, vocês tinham esse medo? Medo de não saber por onde começar? Silvia, eu tinha medo de entrar no mestrado. Acho que na realidade era o pensamento de estar sozinha durante todo o processo. Entendi. Esse é um medo muito comum, né? Muito, muito, muito comum. Mas vamos dizendo aí. Para quem teve ou tem esse medo, Eu né? vi coisas que realmente uma pessoa leiga, com a sua metodologia, com certeza elas conseguem aprender. É aquela coisa, eu voltei várias vezes nas aulas para conseguir fixar o conteúdo e, ao mesmo tempo, colocando em prática, fora o suporte que vocês dão, né, que é muito importante, de e-mail, de WhatsApp, sempre me respondendo minhas dúvidas, puxãozinho de orelha, não, volta aí aquela aula, não é assim não, vamos lá, fazendo as correções, assim, com certeza vai conseguir. É isso aí. Jacira colocou. Peraí, calma.
A Juliana falou, eu ainda tenho, vamos desbloquear isso. Marcos, sim, eu não fazia ideia por onde começar, agora já sabe, né, Marcos? Samsung falou, não tive, mas fiquei durante. Jacira, não tenho medo, apenas receio de não dispor de tempo para fazer o que é preciso. Jacira, você tem 30 minutos por dia? Se você tiver 30 minutos por dia, você consegue passar. Pronto, então é o suficiente, tá? Matheus, eu estou escrevendo meu pré-projeto agora e estou aplicando as dicas que já aprendi aqui. Que ótimo, Matheus, fico feliz. Silvia, o meu grande incentivo para fazer o mestrado foi quando eu entrei na UF e vi que teria mais de 52% de incentivo, né, para ganhar mais dinheiro. É isso aí. Samsung, eu também passei sem saber se tinha passado. E aí, quando a gente chega no mestrado, a gente se depara com a situação de agora eu tenho que aprender. Agora eu tenho que fazer as coisas. E aí? Samsung é João, tá? Você pode editar o nome, João de ontem. E aí, nos próximos uns, você fica sempre guardadinho, que é melhor para a gente identificar. Eu me conto. E aí, uma pergunta, né, para quem tem filhos, é como é que ficam os filhos nisso tudo? Entendi. Qual o conselho que você dá para uma mãe com filho pequeno estudar em casa, home office com curso online? É, eu acho que é perseverar, né? Ter paciência, né? Porque quando a gente tem um filho pequeno, a gente sabe que o filho é a prioridade, né? A prioridade porque ele precisa da gente, não é porque a gente tem que dar atenção porque a gente vai ser a melhor mãe, não, ele tem as necessidades dele, da gente junto. Mas eu sempre acredito assim, que algumas coisas na vida da gente, a gente não pode deixar para depois. Eu também fui mãe, tive 2 filhos pequenos, estudei quando eles fiz faculdade, quando eles eram pequenos, né? E a gente tem sempre que lembrar que os filhos da gente crescem, né? Às vezes a gente faz, poxa, eu tô perdendo tanto tempo, mas que eles crescem também, e eles vão seguir o caminho deles, né? E que a gente precisa, é aquela questão da gente ter o nosso objetivo também, né? Lógico que a gente tem que cuidar, a gente tem que... Mas aí a gente criar horários, né? Criar uma agenda bem organizada para as crianças também, né? A gente não deixar o sonho da gente de lado nunca, né? Estar com os filhos da gente, e isso para mim é lei, né? Aproveitar cada momento dos filhos da gente, eu acho que não tem preço, né? A gente tem, mas a gente também tem que saber que a gente precisa também fazer a vida da gente, né? Então, eu acho que tudo começa na construção de metas, da gente fazer acordos, né? Acordar com outras pessoas que estão próximas a gente, com o marido, com a mãe, né? Com a irmã, se tiver, né? Dizer assim, olha, eu preciso. Não, mas vai deixar, sim, nesse momento eu vou deixar, mas depois eu vou estar toda para ele, né? Talvez criar tempos menores, né? Porque eu posso colocar 2 horas de estudo no meu dia a dia para fazer isso. Tem gente que não pode colocar duas, coloca meia hora, depois mais meia hora, né? Mas eu acho que é super possível sem a gente perder nada, né? Sem ninguém perder nada, né? Sem ninguém perder a presença do outro, o carinho do outro, o respeito do outro. Né? Eu acho que é super possível. Ai, que legal, né? Isso que ela falou aqui agora, importante. Silvia falou, não tenho filhos, mas tenho uma idosa de 97 anos para cuidar, né? Mesma dinâmica, né, Silvia? João falou, não sei se no doutorado será assim, vai ser igual, João. Sempre aprendi com o intelecto feminino. E fora a filosofia feminista e socrática que me deu força. Importante, né? Essa força do masculino com o feminino. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ângela, quero muito fazer o mestrado, porém não sei como escolher a linha de pesquisa. E ninguém sabe aqui, Ângela. Todo mundo tem a mesma dúvida, só que vai ter uma aula comigo de como escolher a linha de pesquisa. Você só precisa entrar na mentoria, o resto a gente faz juntas, tá? Oi, Ju. Até uma pessoa leiga consegue, gente. E estão sobrando vagas nas Eu me federais. espantei, porque poucas pessoas foram aprovadas, não preencheu nem a metade das vagas. Das 17 vagas, só 8 foram preenchidas.
Aí, felizmente, eu consegui uma na linha de pesquisa que foi mais concorrida. Muito feliz inicialmente, mas um pouco ansiosa, né? Que já faz um tempinho que eu terminei meu mestrado, já tem 5 anos, mas esperançosa, né? Que era uma coisa que eu almejava muito. Porque eu me espantei, porque eu Mas agora vamos entender, né? Por que fazer o mestrado e o doutorado? O sonho de fazer o doutorado é uma questão pessoal, um sonho pessoal. Eu acho que a gente sonha também, a gente almeja também, quem, não sei se outras áreas, mas a gente almeja ter um título de doutor, né? Para a gente crescer como profissional, mas também crescer como pessoa. Eu acho que um título de doutor, eu acho que deixa a gente com muito mais segurança, né? Eu acho que a gente é visto com outros olhos também, né? A credibilidade, eu acho que aumenta muito, né? E financeiramente também, né? Porque eu sei que as possibilidades são grandes demais, né? A gente sabe que a educação no Brasil, ela é dura para os professores, né? A educação básica no Brasil, a gente é uma carga de trabalho muito grande, né? A gente se cansa, a gente se desgasta, a gente não é valorizado, né? O salário do professor é muito baixo, né? Por mais que a gente passe no concurso, que a gente trabalhe numa escola de nome, uma escola que pague bem, mas ainda fica muito abaixo do que de outras profissões que a gente vê que as pessoas se dedicam, quanto a gente se dedica. A gente estuda muito, né? E quando a gente vai ver o salário, não faz jus ao tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se dedica. Então, eu almejo questão financeira também, né? Ter uma segurança financeira, um, poder ter, poder também fazer outras coisas e ganhar dinheiro com outras coisas, sem necessariamente estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição, eu poder fazer o meu horário, eu poder fazer o meu trabalho, né? Eu levar conhecimento para as pessoas e como eu quero levar conhecimento para as pessoas, ajudar outras pessoas também a fazerem o que eu faço, né? Trabalhar com a educação. Então, para isso eu preciso de credibilidade. E o doutorado vai me dar essa credibilidade, vai me dar essa que as pessoas olhem para mim e confiem no que eu estou falando. A gente também vai fazer mestrado e doutorado para aprimorar os nossos conhecimentos e levar seus conhecimentos a outros profissionais também. Palestrar, através da sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, isso pode virar uma palestra, pode virar um e-book, pode virar vários materiais para que você possa vender, para que você possa ministrar aulas também, fazer livros, publicar seus livros, fazer doutorado sanduíche, doutorado pleno. Com mestrado e doutorado, você pode ganhar uma bolsa de R$ 2.100 por 24 meses. 2.100 vezes 24 dá um total de R$ 50.400. Você pode ganhar a bolsa de doutorado no valor de R$ 3.100 por 48 meses. 3.100 vezes 48 dá um total de R$ 148.800. Você pode ganhar uma bolsa de pós-doutorado no valor de R$ 5.200 por 48 meses. R$ 5.200 vezes 48 meses é um total de R$ 249.600. Média salarial de R$ 10.000 depois que você terminar o seu mestrado ou seu doutorado. 10.000 vezes 12 meses, em 4 anos, dá um total de R$ 480.000, totalizando R$ 928.800. E aí, vocês sabiam dessas possibilidades? Comenta aqui no chat para saber. Não sabia, né? Isso aí, Ju. É um sonho realizado a todos que procuram crescimento. O doutorado é a certeza total que você venceu os seus medos de ir rumo ao sucesso. Verdade. Não tinha pensado sobre isso. O fato de eu ter um diploma fala muito sobre mim, vai falar muito sobre vocês também, né? Infelizmente descobri. Pode tentar bolsa por outros órgãos, sim, Silvia. Quem tenta essas bolsas é o orientador. Tem três formas diferentes de ganhar a bolsa. Você pode. Todo mundo tenta em uma das três. E aí você tem duas outras opções.
O mestrado não exige dedicação exclusiva, Matheus. Eu trabalhei e fiz doutorado. No mestrado, eu só fiz o mestrado porque eu tinha bolsa e aí eu quis ficar só estudando. E aí eu não trabalhava na época também, tá? Com o mestrado, você pode aumentar seus rendimentos atuais no seu trabalho atual, sem precisar fazer outro concurso, sem precisar mudar de emprego. Também com isso pode aumentar em até 50% o seu salário, né? Como o Silvia falou aqui. Se você ganhar 3.000 por mês, você passa a receber 1.500 a mais. Sua renda sai de 3.000 para 4.500 reais e se aposenta ganhando esse valor. Com o doutorado, você pode aumentar seus rendimentos atuais no seu trabalho atual em até 80%. Se você ganhar 3.000 reais, você passa a receber 2.400 reais a mais. Sua renda sai de 3.000 para 5.400 reais e se aposenta ganhando este valor. Com o mestrado e doutorado, você pode fazer concursos na sua área de formação, por exemplo, ser psicólogo no hospital, ser arquiteto no Tribunal de Justiça, né? Tem essas vagas. Para quem não quer dar aula, tem gente que não quer dar aula, não quer fazer concurso para professor, e tá tudo bem. Você pode fazer outros concursos nessa área aí. Você também, né, para quem quer ser professor, que a maioria passar em concurso para professor de faculdade particular, Universidade Estadual, Instituto Federal, Universidade Federal Rural também, né? Você pode ganhar de 10 a 20 mil por mês com carga horária de 60 horas semestrais, ou seja, você trabalha 10 horas por mês. Em 30 dias eu trabalhei 10 horas. Sim, existem esses cargos, né, aqui na área de professor de federal. Então, 20.000 por mês, gente, dá um total de 240 mil reais por ano. Então, veja, cada ano que você não termina o mestrado e doutorado, você está jogando na lata do lixo 240 mil reais por ano. Por ano. Por isso que é importante você fazer o seu mestrado, a preparação agora. Porque se você não entra na mentoria agora e só tenta a seleção em 2027, você só começa a estudar em 2028. E aí você já desperdiçou 2 anos da sua vida. Em 5 anos, ganhando 20 mil por mês, você faturou 1.200.000 reais. Em 10 anos, ganhando 20 mil por mês, você tem 2.400.000 reais. 5 anos vai passar da mesma forma, 10 anos vai passar da mesma maneira. Como é que você quer passar esse tempo? Se você viver com metade desse valor e a outra metade investida, você já se aposenta em 10 anos. Imagina você tá com começou lá com 30 anos, 33, 35 anos a ganhar esse valor. E aí, com 43 anos, você está aposentado, aposentada, né? 43 anos ganhando um valor de um juiz. Foi o que aconteceu comigo, que é apenas uma das minhas plataformas de recebimento. Eu tenho um faturamento aí de 1.297.000, receita líquida. E o que você pode fazer com isso? Ter uma vida financeira mais equilibrada, comprar a sua casa própria, comprar o seu carro, viajar. Eu gosto muito de viajar, né? Essa aqui foi a terceira, minha terceira ida a Paris. Eu vim de favela, gente. Eu não vim de berço de ouro, não. Foi através do mestrado e doutorado que eu consegui chegar lá. Que eu lá no Louvre, foto com a Mona Lisa, né? Que não pode faltar. Isso aqui na mesma área do quadro da Mona Lisa. Aqui na frente da Faculdade da Sorbonne, que é a Universidade de Paris, né? E ainda, a gente tem mais tempo com a família. Pensa comigo. Eu trabalho 10 horas por mês, tenho mais tempo livre e eu ganho bem. Então, eu tenho tempo para minha família. Às vezes, a gente não tem tempo nem para os de casa, né? Imagina para parentes. E aí, você vai ter tempo com família. Pagar um bom plano de saúde para você e provar a si mesmo que você é capaz. Agora eu quero te contar uma história. Uma amiga minha na faculdade, ela sempre ia para a final em no mínimo 5 disciplinas, apesar de ser muito esforçada. Ela sempre ia para a final. E o pessoal no meu curso dizia assim: ah, fulana não vai passar, não. Ela vai ser. Todo mundo aqui vai passar, menos ela. E, tipo, várias pessoas falavam isso.
E aí, ela entendendo as dificuldades dela, entrou numa mentoria. E, pasmem, ela foi a primeira da turma a passar no mestrado. E um amigo meu que foi laureado da turma, ele tinha as melhores médias e nunca foi para a final, nos 4 anos de faculdade. Ele ganhou, tipo, melhor média da turma, fez seleção sozinho, porque disse que se garantia, né? E aí ele reprovou no mestrado. Para você entender que o que te trouxe até aqui não é o que te leva para o próximo nível. João, o que te trouxe até aqui para passar no mestrado não é o que vai fazer com que você escreva a dissertação. Não é o que você vai necessitar para passar no doutorado. Entende? Então, mentoria é super importante. E para quem é essa mentoria que eu estou falando aqui, né? Para qualquer pessoa nas áreas de humanas, exatas de saúde que tenha o desejo de passar num processo seletivo, certo? E que não saiba nem por onde começar. Ou você que tem alguma experiência. Quando você chegar na minha mentoria, você vai dizer assim: Meu Deus, eu achava que eu sabia de alguma coisa. Mas é tanta informação interessante que você fala: Olha, isso aqui, por isso que eu não passei ali, eu tinha essa dificuldade por conta disso, disso, disso. Então é muito clara, né, a mentoria aqui, que é um programa de excelência universitária, que é dividido em 3 pilares. Pilar um, organização burocrática descomplicada. Pilar 2, currículo memorável. Pilar 3, projeto memorável. É o programa Louvre. Já viu que eu gosto muito de Paris, né? Eu organizo junto com você toda a sua documentação no modelo do programa. Eu crio junto com você o seu currículo Lattes. Eu organizo junto com você o seu currículo Lattes. Eu direciono o levantamento da literatura nas bases de dados. Nós vamos estruturar o seu artigo juntos. Eu coloco junto com você o seu artigo nas normas da revista. Eu submeto junto com você o seu artigo na revista internacional. Eu estruturo junto com você o seu projeto de pesquisa. Eu faço sua apresentação do projeto junto com você. Eu irei lhe treinar para a defesa do projeto, né? São 5 treinos de defesa. Com 3 já está o suficiente. Eu vou lhe dar todas as perguntas da banca. Eu vou ensaiar com você como responder todas as perguntas da banca. Você vai ficar com o trabalho de escrever junto comigo o seu artigo e projeto e estudar para as provas específicas e de inglês, se tiver, tá? Esse programa tem a duração de 1 ano e você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal e o seu nome na lista de aprovados o quanto antes. Então, como é que são os módulos? Como escolher o programa, linha de pesquisa e orientador, né, gente? Estavam comentando aqui. Como analisar o edital da forma correta. Módulo de documentação. Esse módulo é super importante. Marcos falou, eu sou designer e atual na área da docência. É recomendável fazer um mestrado em educação. Eu acho melhor, Marcos, você fazer o mestrado na sua área de formação. Porque se você quiser ser professor futuramente, de federal, você tem que ter a graduação da sua área de formação e o mestrado na área que você vai fazer o concurso. Por exemplo, se você tem doutorado na área de educação, você não pode ser professor na área de educação porque sua formação é designer. E se você tiver um concurso para designer, você não vai poder fazer o concurso porque tem que ter o doutorado em designer. Entende? Então, faça o mestrado e doutorado na mesma linha que você. Eu tinha essa dúvida também, mas não vale a pena por conta do mercado de trabalho depois, tá bom? Eu sou muito acreditada sobre mentoria, mas tem mentores que realmente não passam o que realmente é preciso, eu sei, Ju. E isso é frequente, vários alunos têm essa dúvida, mas comigo é diferente, porque eu pego no pé de vocês, viu? Quero meu. Ai, meu Deus. Ui, ai, Jesus. Quero meu. Uhum, certo. Ai, voltei. Quero meu mestrado em teologia. Ótimo. Eu tenho um aluno que ele é teólogo e que fez mestrado. Então vamos lá. Esse módulo de documentação é super importante, gente. Por que ele é importante? Porque se você erra nesse módulo aqui, nessa etapa, você reprova. Pode ter o projeto nota 1000, não passa. Às vezes tem um documento que você não está
que você não conhece, um tipo de organização que você conhece por outro nome, mas está no edital com outro, aí não fica muito claro, às vezes você pode anexar o documento errado. Eu acho muito válido, porque é um ganho de tempo imenso ter essa assistência, né, para a organização dos documentos e é algo que serve para qualquer programa. Módulo de currículo. Eu sou a Isla, passei no mestrado aqui da UPE, mestrado em formação de professores e práticas interdisciplinares, e tirei nota 8,50 no projeto, 9,25 na entrevista, e perdi o outro por causa do currículo. Se eu não tivesse melhorado o currículo, eu ia perder novamente. A importância do currículo, porque às vezes, por mais que a nota não seja tão alta para o currículo, mas se você assim deixar de lado, você pode perder nessa última etapa. Foi o que aconteceu na primeira vez. Porque na primeira vez eu tirei uma nota muito boa no projeto, na entrevista, mas o currículo não estava tão bom. Aí eu fiz vários cursos e aí foi aumentar a minha nota. Por isso que é importante ver esse módulo de currículo, tá? A gente vai ter um módulo de curso de artigo. Esse módulo é fantástico, gente. Sem esse módulo, você não consegue escrever artigo e publicar em revista internacional. Com ele, você vai ter essas publicações e a base do seu projeto. Meu nome é Isabela e eu venho aqui para agradecer a assessoria científica. Eu aprendi em algumas aulas, em algumas lives, o que eu não aprendi em toda a minha vida acadêmica. Sofri muito no meu mestrado para escrever artigos e a minha própria dissertação. E agora eu tenho muito mais segurança para escrever. E eu devo isso tudo à assessoria. Indico a todos para que façam o curso também. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isis, sou graduada em Pedagogia e tenho 2 pós-graduações. O mestrado sempre foi o meu sonho. Prestei por 2 vezes a seleção, contudo não tive êxito. E aí veio o pensamento, eu não quero mais isso para mim, eu não sou capaz. Tempos depois, vi nas redes sociais a assessoria científica de Islane Martins. Assisti as lives e acabei adquirindo o curso de artigo científico. Gostei muito. Para mim foi divisor de águas. Foi como eu estivesse no mundo de Platão, da caverna de Platão. Estava na escuridão e vim para a luz. E com certeza eu vim para a luz. Fazer o artigo científico para mim era apenas ler livros, ler vários artigos. Vi uma dificuldade tremenda, uma dificuldade muito também de escrever. Achei que não era capaz. Mas com o curso, eu percebi que eu precisava de estratégias. E o curso me deu isso. Estratégias para montar. Como é que eu devo montar o meu artigo? E a partir disso, eu estou agora montando o meu pré-projeto, para assim prestar de novo a seleção de mestrado. E desta vez vou ter êxito sim. Porque agora eu tenho uma assessoria, confio, acredito e eu creio. Realmente eu vou passar. Que bênção, né? O que escrever? Como escrever? Onde publicar? Essas eram perguntas que rondavam a minha cabeça. Eu tive muita dificuldade para produzir artigos e também para escrever, produzir a minha dissertação. Mas graças às orientações da Islane, eu tenho aprendido, né, e tenho perdido um pouco do medo da escrita. Então, meu muito obrigada por todas as orientações. Aqui também eu vou te dar auxílio nas publicações de artigos em revistas nacionais e internacionais. E o famosinho, né? O módulo do pré-projeto, que está incrível. E você vai ter acesso ao módulo dos projetos que tiraram nota 10, tá? Módulo de defesa do pré-projeto, treino de defesa ilimitado, módulos de defesas anteriores, módulo de entrevista, módulo de prova específica, módulo de prova de idiomas. E veja o que aconteceu com pessoas que seguiram o meu método sem saber nada de inglês. Olá, meu nome é Denise e eu vim contar um pouquinho a experiência que eu tive com a prova de proficiência em inglês para seleção de mestrado. Eu tirei 10 na minha prova de proficiência em inglês. Foi uma prova tranquila.
Eu tinha muito medo de fazer a prova de inglês por achar que era a parte mais difícil de uma seleção. Ao aplicar o método que Slane me ensinou, eu fui pegando uma intimidade com as palavras em inglês e foi muito mais prático poder fazer uma prova de inglês, tendo esse direcionamento de estudo. Isso ajudou muito e facilitou muito na hora da prova. Na mesma prova, foi conhecimento específico em inglês. E eu estava muito ansiosa, assim, nervosa para isso, entendeu? Mas eu segui, né, os conselhos e os ensinamentos, pude usar dicionário lá no momento da prova, e aí eu consegui responder. Graças a Deus deu tudo certo. Na mesma prova, foi E vocês vão ter mentorias com todos os alunos mais avançados também, tá? E mentorias extras para tirar suas dúvidas sobre currículo Lattes. Correções no e-mail do seu artigo. Eu vou ler linha por linha, vírgula por vírgula, projeto linha por linha, vírgula por vírgula. Acesso a 26 documentos editáveis para o seu preenchimento. Vai ter muito material pronto só para você pegar e adaptar para a sua realidade. Até a configuração está prontinha. Quando lá no curso você dá, né, várias aulas só como organizar o documento Word, eu disse, meu Deus, não, como assim? Isso existe? Eu nem sabia que existia, assim. Então, eu aprendi muitas coisas, tanto da formatação, né, desse documento, e olha que eu sou da época do curso de informática, gente, que hoje em dia não tem mais, mas eu não sabia disso. E, assim, essas informações realmente são muito complicadas, porque eu lembro quando eu fui fazer o meu TCC, que era para formatar essas coisas, a gente procurava no YouTube, mas era muito difícil encontrar essas informações. Inclusive, eu paguei uma pessoa para fazer. E lá no curso, você disse isso de uma forma tão simples, tão prática. Aí, quando eu esqueci, aí eu voltava lá na aula, assistia de novo. E outra coisa que me ajudou muito foi quando você tem uma aula que é você ajudando a gente a encontrar, né, nas bases de dados. Gente, eu não sabia daquilo, eu pesquisava, eu nem sei como é que eu pesquisava. E hoje em dia eu não sei pesquisar de uma forma diferente da que você ensinou, né? Então, eram coisas, conhecimentos que realmente eu não sabia e que isso faz muita diferença na construção do trabalho, muita diferença mesmo. E aqui você vai encontrar aulas bem E aí, didáticas. vocês mostrando aquele passo a passo, tem as suas aulas bem interativas, assim, e o passo a passo, assim, para mim, eu sou muito metódica também, né? Então, assim, para mim foi super importante, assim, para mim ajudou demais, só tenho a agradecer. Acho que eu não tenho nem como agradecer tanto, mas só agradecer. Coisa linda, né? Ver a transformação. E vocês vão tirar dúvidas comigo no WhatsApp também, tá, gente? Você pode mandar dúvidas a qualquer momento, sábado, domingo, feriado, madrugada. Eu vou pegar na sua mão e não vou lhe deixar sem rumo como seus 10 orientadores do passado. E agora deixa eu te mostrar o quanto você já investiu na vida. Quanto você investe na graduação? Fazendo uma faculdade no curso de R$ 900, em 5 anos você investiu R$ 54.000. E a graduação não te preparou para o mestrado, não é verdade? Quanto você investe numa pós-graduação? Fazendo uma pós no curso de R$ 1.500, em 18 meses você investiu R$ 27.000. E a especialização não te preparou para o mestrado, não é verdade? Quanto custa o mestrado e doutorado particular? O mestrado particular, no curso de R$ 3.000, em 24 meses, você investiu R$ 72.000. Quanto você investe no doutorado particular? Né? Um doutorado particular de 5.200 por mês, um bom, né? Em 48 meses, você investiu R$ 249.000. E ainda tem o problema da revalidação do diploma. Você vai gastar, o diploma tem que passar por uma Universidade Federal de todo jeito. Então, assim, gente, para completar, estão sobrando vagas nas federais. Isso é verdade, meu Deus do céu. E aí vocês ficam se perguntando, né? Para quem não viu ainda o investimento na mentoria. O que você ganha na mentoria? Eu vou te ajudar a ganhar entre 10 a 20 mil reais por mês, pelo fato de ter mestrado e doutorado. E como é que você passa?
tendo a mentoria. 20 mil por mês durante 10 anos, a um total de 2.400.000 reais. Porém, o investimento da mentoria será menos que um lanche por dia. Foi isso que Francisco fez. Se eu não tivesse o método, eu não teria passado. Eu lhe disse isso quando o artigo ficou pronto, eu lhe disse isso quando o projeto ficou pronto, eu lhe disse isso quando a apresentação de slides ficou pronta, eu lhe disse isso depois que eu terminei a defesa. Se eu realmente não tivesse o método, gente, eu fiquei besta que no domingo à noite ela disse assim, Francisco, eles vão perguntar, não, no sábado, eles vão perguntar isso, isso, isso e isso. Vai, professora? Vai. Você vai falar assim, assim? Vou, professora? Vai. Vai. Gente, eles fizeram uma pergunta assim, feitaram uma pergunta todinha para no final chegar e fazer a mesma pergunta de Islândia. Eu achava massa, porque eu chego a tremer na hora que eles contextualizavam. E eu aqui muito sério. É isso que eu estou dizendo a vocês. Vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Islane, esse é um diferencial que eu falo a todo mundo. Isso se trata de uma mentoria, isso não é um curso. O curso está lá na plataforma, você faz o curso, a mentoria ela te desenvolve. Você não faz a adesão de um curso, você não compra um curso. Você compra um serviço de desenvolvimento científico. Você se desenvolve cientificamente. Francisco chegou aqui com 0,83 pontos de currículo. E eu não fazia ideia para onde era que eu ia. A Jana disse, não, fique tranquilo, a gente melhora esse currículo até sua defesa. Eu digo, eu quero é ver. Quero é ver. Sabe quando foi meu currículo? Meu currículo ele fechava com 11 pontos, porque eu tenho um CAPS, eu tenho um fator de impacto. No meu artigo original foi 7, que a Islane falou. Eu tenho um outro artigo que o fator de impacto é 1,72, que me daria mais 4 pontos. Eu tenho esses míseros 0,83 pontos, que era a única garantia que eu tinha. E tenho um capítulo do livro publicado também. Só que aí, eles somam tudo, né? Depois divide e acaba gerando a nota. Acabei ficando em segundo lugar na seleção. Gente, a mentoria, quando eu digo que você desenvolve, ela desenvolve. O meu artigo sozinho, que eu publiquei com o Islândia, só ele já me dava 5 pontos. E era a pontuação máxima. Na categoria D já era a nota máxima, nota 5. E eu entrei com ele. E aí veio os outros. Publiquei o meu artigo com o Islane, é um artigo de revisão de literatura, porque se eu não acreditasse no método de Islane, eu jamais indicaria ela para minha irmã. Na verdade, eu não indicaria ela para ninguém, porque eu fui ver o Instagram dela, meus amigos estão tudo começando a bombardear, elas estão tudo começando a seguir. E eu estou só na cabeça de tudinho, né? Vamos lá, fazer um curso com o Islane, que vale a pena. E agora, após a minha aprovação, mais do que nunca, gente, você é ensinado do começo ao fim a como desenvolver academicamente. Você se sente segurança. Na mentoria, eu disse, eu trago para cá hoje. Islane, ela recuperou a minha autoestima acadêmica. Quando eu cheguei na mentoria, eu não acreditava que eu fosse passar no mestrado. Eu achei que eu ia levar 2 anos para conseguir me preparar. 9 meses. Eu achei que eu ia levar 2 anos para conseguir me preparar. Quando eu cheguei para a Islane naquele momento que ela vai pedir para você escolher onde é o programa de pós-graduação, quando eu cheguei para ela, eu falei, Islane, eu vi um programa que eu acho até interessante, é o programa da UFSCar, em fisioterapia a gente tem a nota máxima, é o melhor programa de pós-graduação do país, não sei. Ela não deixou nem eu terminar a fazer, ela disse, é esse daí mesmo, viu? Nós vamos tentar nesse. Eu digo, nossa, tá? Pesquise e depois você me diz. Fui pesquisar o programa, encontrei a linha de pesquisa, encontrei o orientador, levei tudo dentro conforme ela pediu. Então, assim, quando eu digo não desviem 1 centímetro, não desviem 1 centímetro. Façam aquilo que está no método, porque o método ele é eficaz. O método é eficaz para escrever. O método é eficaz para publicar. O método é eficaz para te treinar para uma apresentação. O método é eficaz para você defender a sua tese. Ó, vocês conseguem ver nitidamente essa foto? Essa cabeça raspada não foi estilo. Essa cabeça raspada foi, eu acho que 1 mês de dezembro, 1 mês, eu tive um surto depressivo. E aí eu não sabia que eu estava lidando com isso.
né? Na minha cabeça, era só fruto das minhas emoções e eu me lembro como se fosse hoje uma mentoria que eu tive com o Islã e a mentoria se resumiu à minha vida. Não, agora você vai parar o que você está fazendo. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E eu fui lá procurar o psiquiatra, fui procurar a terapeuta, fui iniciar uma atividade física, fui e voltei para dar continuidade no mestrado. Esse cabelo que vocês estão vendo assim, ó, arrumadinho, demorou uns meses para crescer. Mas recebi um diagnóstico de depressão, tive que lidar com o diagnóstico de ansiedade, tive que investigar outros diagnósticos e eu, no começo, relutando contra isso, mas foi na mentoria onde eu consegui me encontrar, porque a importância de você escolher passar no mestrado por um objetivo muito claro. Tenha na sua mente um objetivo importante. Era só isso que eu tinha. Eu preciso passar no mestrado. Preciso passar no mestrado porque se eu tiver uma vida financeira melhor, eu vou poder propor isso para minha família de uma maneira melhor. Eu acho interessante porque a minha irmã que está aqui na mentoria, ela tem o mesmo pensamento que o meu. Eu só descobri isso numa conversa aleatória, eu e ela. Não, meus irmãos vão poder contar comigo. Entendeu? Meus irmãos vão poder contar comigo, vai dar tudo certo. 20 minutos por dia é suficiente para você estudar, para você iniciar. Ah, vai ter dificuldade de leitura. Começa com 20. Depois você aumenta para 40. Depois você aumenta para 1 hora. E foi assim que hoje eu não consigo estudar menos de 3 horas por dia. Não deixei de assistir a Netflix, que eu continuo, antes de dormir. Não deixei de ver minha programação de pregação à noite, que eu sempre tenho uma pregaçãozinha antes de dormir também. O meu artigo que foi publicado com a Islane foi visto pela Referência Internacional de Fotobiomodulação na Índia, e ele veio me seguir no Instagram. Me seguiu no Instagram, aí foi parabenizou pela leitura, né, e disse que era um artigo de muita relevância. Foi só, mas tudo bem, a gente se anima. Agora chega a fase dos prêmios. É só assim, gente, só sobe o nível. Isso que eu estou dizendo a vocês, vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Tá cheio de picareta aí. E uma coisa que me chamou a atenção no método é que ela disse assim, a Rayane falou comigo, ela disse, a professora vai falar com você a respeito de uma entrevista, Francisco? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa? Eu vou ter que passar por uma entrevista? Vai. Vai. E Islane, ela ainda é ousada o suficiente para dizer a você se você tem ou não perfil e ainda está ali, disposta. O problema é esse, então pronto, então leva. Eu só não vou arriscar meu nome. E eu achei isso fantástico. Fantástico, porque o equilibrista só anda na corda porque ele sabe que não vai cair. Eu vou pegar esse dinheiro, em vez de eu gastar com besteira, eu vou investir nessa mentoria. Vou passar no mestrado, porque aí é muito mais fácil. Em vez de eu viver com 4 ou 5 mil reais de salário como técnico em enfermagem, vou viver para ganhando 10, 15. Quem vai me dar isso vai ser o mestrado. Vou investir. Investir. E conseguiu a aprovação. Não tivesse A minha concepção não foi um gasto, foi um investimento que eu fiz e valeu muito a pena, né? Que o resultado está aí. Tive retorno com o meu investimento. E no plano de cargos de carreira dos técnicos administrativos, cada pós-graduação que a gente tem, a gente recebe uma porcentagem acima do nosso vencimento básico. Então, graduação 25%, mestrado 52% e doutorado 75%. Então, como eu já sou mestra, né, já recebo 52%, e com doutorado vai passar para 75% de aumento. Então, é um aumento bem considerável, quase dobra o meu salário. Entendi. E tu precisou falar com teu cônjuge, teu esposo, para fazer esse investimento? Olha, eu com meu, a gente fez 29 anos de casado, então, domingo, faz uma semana, então a gente é muito parceiro, né? As coisas aqui em casa são muito combinadas, assim. Mas eu tenho muita liberdade para tomar minhas decisões, né? Eu comuniquei a ele que eu ia fazer uma mentoria, ele fez, mas a mentoria você vai conseguir pagar? Eu disse, vou conseguir pagar, e aí deu tudo certo.
né? O que eu pedi a ele foi ajuda para me compreender, para que naquele momento eu não ia estar muito presente em alguns momentos, né? Que a gente ia ter que administrar a vida da gente enquanto casal, enquanto os afazeres domésticos, né? Que eu precisei dele para isso, para me ajudar nessas questões, né? Enquanto eu estava estudando, ele estava fazendo outras coisas em casa e quando a gente precisava sair alguns finais de semana, a gente não saía, né? Algumas coisas a gente ficava mais tranquilo. Entendi. E aqui no curso você vai ter alguns bônus, né? O bônus do curso de artigo, que sozinho é R$ 1.997. Curso do currículo Lattes, que é R$ 997. E bônus, você não vai pagar por isso. Curso de premiação de congressos, R$ 997. Totalizando R$ 3.991 só em bônus. E o valor cheio da mentoria é de R$ 7.500, totalizando R$ 11.491. Mas calma, você não vai pagar esse valor. Para quem está aqui assistindo essa aula, vai ter um investimento na mentoria, que será de R$ 12 por dia, menos do que o valor de um lanche. Ou seja, 12 vezes de R$ 361,98 no cartão de crédito, ou R$ 3.500 à vista. E aí você pode parcelar em vários cartões diferentes. Ou você pode pagar uma parte à vista e outra parte em um cartão, ou uma parte à vista e outra parte em alguns cartões diferentes. A gente tem essas possibilidades, que é o que a gente está fazendo para ajudar vários alunos que se inscreveram hoje. Mas isso só é válido para os 50 primeiros inscritos. A gente teve uma instabilidade hoje, né? Algumas pessoas não conseguiram se inscrever, mas a gente já voltou, já tudo normal na plataforma para vocês continuarem se inscrevendo, tá? Fez um investimento? Não, não estava com dinheiro sobrando, mas eu achei que era necessário, né? Não tinha dinheiro sobrando, eu tinha o que eu tenho, assim, a gente, brasileiro, a gente pouco gasta, quando a gente tem um saláriozinho da gente certinho, a gente pouco, a gente guarda, né? E quando a gente guarda, não é uma coisa que vai dar para muita coisa, né? A gente guarda para uma emergência, né? Quando eu decidi fazer o curso, eu nem, assim, estava com dificuldade, mas eu não pensei muito na. Lógico que dava para eu pagar, né? Quando eu pensei em fazer. Você está falando da mentoria, né? Uhum. Quando eu pensei em fazer a mentoria, eu tinha um problema muito mais sério do que, assim, o que eu ia gastar, né? O que eu gastei foi super válido, né? Foi super. Mas lógico que dava para eu pagar, o que eu ganhava dava para eu pagar, mas não era um dinheiro que estava sobrando, né? E eu pensei, não, eu preciso fazer para que eu possa avançar, né? O desgaste que eu estou tendo emocional é muito maior, então eu deixo de fazer uma outra coisa para investir no meu estudo. É sobre você saber onde é que vai ser sua prioridade, né? Já estava certo que eu ia sair do meu trabalho, né? Então já estava tudo certo eu ia passar só mais alguns meses no meu trabalho e ia sair. Mas eu já tinha o propósito de fazer o mestrado há alguns anos, mas é aquela coisa, tipo assim, eu vou tentar, e apareceu o edital, aí, não deu esse ano. E aí, quando eu vi a mentoria, eu disse assim, se eu não tentar agora, talvez eu não tente nunca. E eu preciso de alguém para me orientar, para me conduzir, porque eu não fazia ideia. Então, eu conversei, né, com o meu esposo para a gente se organizar financeiramente. Eu falei para ele do meu sonho, e aí a gente se organizou financeiramente, né? E eu lembro que estava uma semana que teve workshop e tal, e a cada aula meu Deus, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo. A cada dia eu ficava ansiosa. Quando é que ela vai abrir a inscrição? Era só no final, e eu queria que abrisse logo no início, porque a sensação que eu tinha era tipo assim, não, eu quero me inscrever logo para eu começar logo. Mesmo sendo um valor assim, que financeiramente para a gente precisava se organizar para isso, mas eu sabia que valeria a pena, pelo que eu colheria depois, né? E de fato, assim, valeu muito a pena. Então eu me inscrevi, e logo assim, de primeiro, eu lembro que tu dizia assim, Slane,
Dizia assim, olha, gente, não se preocupe, que vocês podem se inscrever se acontecer alguma coisa, se vocês de repente não gostarem da proposta em 7 dias, né, vocês podem reaver a compra e tal. E eu lembro que não, cada vez que eu entrava todos os dias para fazer a tarefa e eu queria ir mais e fazer mais. Eu lembro que você sempre teve esse acompanhamento muito próximo, né? A gente mandava as atividades para você, você retornava. E a cada dia eu, meu Deus, como valeu a pena esse esforço, valeu demais. Que bom, né? A minha concepção não foi um gasto, foi um investimento que eu fiz e valeu muito a pena, né? Que o resultado está aí. Tive retorno como investimento. E no plano de cargos de carreira dos técnicos administrativos, cada pós-graduação que a gente recebe uma porcentagem acima do nosso vencimento básico. Então, graduação 25%, mestrado 52% e doutorado 75%. Então, como eu já sou mestra, né, já recebo 52%, e com doutorado vai passar para 75% de aumento. Então, é um aumento bem considerável, quase dobra o meu salário. Amém. A minha... Investimento, não é um gasto. Isso é certo, é um investimento. Tudo que é de educação, assim, exemplo, é investimento. Isso é certo. E aí eu ralei muito. Aí meu esposo me ajudou muito, minha família sempre me incentiva demais, então isso foi muito importante no processo. E aí eu vi todas as formas possíveis de pagamento, ou seja, e que vocês facilitaram muito, assim, e realmente eu disse, não, agora vai ser, porque não tem como. E aí deu certo, né? Eu entrei no curso e já queria ver tudo no mesmo dia, mas não foi fácil não para adquirir. E você pode estar com a dúvida, né? E se eu investir e não passar? Eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, mais R$ 500 no meu bolso. Você não perde nada e ainda lucra R$ 500. E se você não agir, seu concorrente vai agir no seu lugar. Como vai ser sua vida se você não passar no mestrado e doutorado? Mas essa condição é só válida para os 50 primeiros inscritos, tá? Tu tinha algum medo do que as pessoas iam dizer assim, eu tenho medo de tentar dizer para as pessoas depois não passar isso? O medo do que as pessoas iam dizer te travou em algum momento? Não, porque, como eu lhe disse, né, eu sou muito determinada, assim, se é a palavra, eu acredito que é determinada, né? Eu, quando decido fazer uma coisa, eu vou fazer, independente do que as pessoas forem falar. Se der errado, deu errado, a gente é humana e a gente vai levantar, botar a cabeça para cima e se embora, de novo, fazer, né? Eu nunca tive medo do que as pessoas pensavam do que eu estava fazendo com questão ao meu estudo e para o meu trabalho, né? Talvez com que eu fale, se talvez eu falar alguma coisa errada com as pessoas, sim, mas em relação à minha pessoa, não. E tu É o que eu mais tinha medo, assim. Ai, meu Deus, vão dizer que eu não sou capaz, né? Mais uma vez vão dizer que eu não sou capaz, porque assim não foi a primeira tentativa, na verdade. Porém, foi a primeira tentativa com a mentoria. Então, foi a primeira tentativa organizada, guiada por profissionais que entendem todo esse processo, porque realmente da primeira vez que eu fiz, que eu não tinha nenhum norte assim, foi muito com a cara e com a coragem, estudei, mas assim, toda desengonçada. E aí, com a mentoria, realmente, foi a minha primeira tentativa e a minha aprovação, graças a Deus também. E assim, mas eu fiquei com medo mesmo, de não passar, o que é que as pessoas vão achar. Mas aí, sentei, respirei e disse, não, eu que tenho que achar. O que foi que eu errei se eu não passei, né? O que foi que não deu certo? Onde foi que eu pequei? Onde foi que eu não consegui? Então, se isso acontecer, eu mesmo vou fazer uma análise e tentar corrigir os erros. Ainda tem um tempo de monitoria, então, de mentoria, então eu vou conseguir, com certeza. As meninas vão continuar me ajudando e vai vir um próximo processo e eu vou conseguir. Se não for nesse primeiro, vai ser no próximo, ou no próximo, assim. Não tem isso de tempo, cada um tem o seu tempinho mesmo.
E a nossa mentoria é online. Você estuda de onde tiver, a hora que quiser e repete a aula quantas vezes quiser. Antes eu tinha muito preconceito com educação assim online, né? Mas aí o meu esposo, ele é das tecnologias e ele começou a conversar comigo, não, isso é bom, vai te ajudar e tal. Você ganha muito tempo, o fato de você, né, não ter que estar lá presencialmente, o fato de você organizar o seu horário, o seu tempo de estudo. Aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Quando surgiu a possibilidade do curso online, aí eu disse, vou tentar, vamos ver como é, né? E realmente, assim, gente, hoje em dia eu não quero outra coisa. Porque realmente, tipo assim, tinha dias que eu passava o dia não conseguia estudar. Eu ia estudar 10 horas da noite, de boa, tranquila, que eu sabia que a aula estava na plataforma, qualquer pergunta que eu quisesse fazer, eu podia fazer na plataforma, eu anotava e no outro dia te mandava pelo Zap que eu ia ter esse retorno. Então, me ajudou muito por conta dessa questão de horário, como eu estava trabalhando, tinha filho e tal. Então, para mim, foi muito melhor organizar o tempo do curso online do que presencial. A questão do desgaste de você, né, ir até o local, voltar. Eu ganhei muito tempo com isso, viu? É meio assim, sabe? Porque eu sempre fui muito de sala de aula. E aí, mas aí quando veio a pandemia, muitos cursos que eu fiz durante esses 2 anos, eles foram online, porque não tinha como se reunir. Então, isso para mim, assim, mudou a minha visão. E aí eu consegui entender que existem sim outras formas de aprendizado, não só aquele de sala de aula. E gosto, viu? Gosto muito. Eu também estou me preparando para concurso e aí as aulas são online. Gosto muito porque consigo me organizar no meu tempo de trabalho e aí reservo as minhas horas durante o dia para estudar. Qual foi a tua impressão, teu sentimento, teu... Assim, como foi para você fazer curso online? Foi bom fazer a mentoria online? Valeu a pena? Muito, muito. Eu acho que a gente, na pandemia a gente reaprendeu, né? Porque a gente, quando falava em cursos EAD, eu dizia, não, a gente não vai conseguir colocar um tempo para estudar, é muito difícil, a gente não está com a pessoa lá, a gente vai ter que criar um sistema de estudo, né? A gente não tem uma pessoa, um professor lá para dizer a gente o que, é que a gente, para estar mostrando, para estar fazendo com a gente. Então, isso dá medo, né? Mas eu acho que fazer online para mim foi muito prático, sabe? Muito prático. E eu acho que você deu o suporte necessário mesmo à distância, né? De fato, a gente não podia se encontrar, nem que eu quisesse fazer um curso presencial, então eu tive que me adaptar. E a adaptação, para mim, foi muito tranquila, muito tranquila. Hoje eu não faço mais, todos os cursos que eu faço hoje, eu faço online. Eu não saio mais da minha casa para fazer curso nenhum. Entendi, que legal. Eu também adoro online. Não, é muito prático, a gente não tem deslocamento. Recife, aqui a cidade que eu moro é Recife, não tem. O trânsito até 10 horas da noite você tem trânsito. Então, assim, tem essa questão da gente sair do perigo, de você perder tempo, uma hora para ir, outra hora para voltar. Então, tudo isso, para mim, não tem mais, não tem como mais. Você pode pensar, isso não vai dar certo, mas vai dar certo qualquer pessoa. Todo mundo que aplicou o método deu certo. O que que vai dar errado só com você? Você pode pensar, isso não vai dar certo para mim. Tá, dá certo para outras pessoas, mas comigo não. Eu vou pegar na sua mão e pegar no seu pé também. Você pode pensar, eu sou um analfabeto digital, tem gente que fala isso, gente. Mas eu vou dar todo o passo a passo de como você vai mexer no Word e na internet. Você pode pensar, vou deixar para depois, só que depois é nunca, né? Quantas coisas você disse, depois eu faço e até hoje não fez. Você pode pensar, preciso falar com alguém da minha família. Eu, Slane, sou fã de tomar minhas atitudes e aí depois eu falo com as pessoas, né? Então, quando eu fiz minha preparação para o mestrado, eu não disse a ninguém que eu estava na mentoria. Quando saiu, nem meu pai sabia. Quando saiu o resultado, aí eu disse que eu tinha passado. Você pode pensar, e se der certo, como será a minha vida? Você vai conseguir conciliar trabalho, mestrado e doutorado. Que é assim que médico e advogado todo mundo faz, gente.
Você pode pensar, meu currículo é baixo e tá tudo bem. Eu já publicar um artigo na revista internacional ainda neste ano, você vai conseguir a aprovação. Você pode pensar, não sei de nada. Então, ótimo. Eu prefiro alunos que não sabem de nada, porque já vem sem nenhum vício de algum mito que já vem na cabeça. Você pode pensar, já comecei a fazer outros cursos e não tive sucesso. Mas aqui é diferente, porque eu fico sempre perguntando como é que tá, analisando o que você está fazendo, tudinho, tá? Agora a decisão é sua. Decisão do dia da sua aprovação, que começa hoje, porque quando você decide que quer passar, pronto, aquilo ali já é o primeiro dia para a sua aprovação. Ou um dia como outro qualquer. Tem pessoas, gente, com menos conhecimento que você passando no mestrado e doutorado. E aí eu quero saber se é mesmo seu sonho. É um sonho porque eu acho que eu me sinto realizada agora. Eu me sinto muito realizada agora e quando eu terminar aí é que eu vou estar mais realizada ainda, né? E eu quero te ver do lado dos aprovados agora, tá? E rumo ao final da nossa aula, vocês vão ganhar certificado. Quem assistiu às 4 aulas ganharão certificado. Você vai falar, mandar mensagem no WhatsApp dizendo que assistiu às 4 aulas e vai mandar seu nome completo. A gente vai confeccionar o seu certificado e vai lhe enviar na segunda-feira, tá bom? Obrigada por viver essa semana intensa de aprendizados aqui comigo. Agora eu quero conversar a partir de agora, né, individualmente com os alunos que já entraram na mentoria. A gente vai marcar reunião, conversa tudinho, para a gente traçar o seu planejamento estratégico para a sua aprovação, tá joia? Vou finalizar aqui a apresentação de slides, mas continuamos aqui tirando dúvidas até meia-noite. Eita, e aí, quem já se inscreveu? Ó, sempre que tem inscrição, acontece assim. Os alunos somem porque ficam lá na plataforma, né? E aí desaparece. Não sei quem tá aqui. É muito, muito engraçado que isso sempre acontece. Acho que Nathalie se inscreveu no curso hoje, né? Estou aqui, eu acredito. Vamos embora. Vamos com tudo que foguete não tem ré. Gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre mestrado, doutorado, sobre a inscrição na mentoria? Se vocês quiserem falar, a hora é agora. Não, sem dúvidas, ok. Show. Os meus alunos já tá tudo lá na plataforma assistindo aula, né? Nem vem mais pra cá. Sem dúvidas. Então, certo, gente. Gratidão pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Solicitem o certificado lá no WhatsApp que vocês vão receber. Tá joia? Tchau, tchau. Gratidão, gratidão, gratidão.